Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas. Primeira, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda, Jesus está feliz com você? Amém. Esse outro lado é importante. Gente, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, isso sempre, em qualquer lugar. Mas quando a gente faz isso, num ambiente, servindo ministérios de amigos que nos abençoam, que nos inspiram, isso acrescenta um tanto a mais de alegria, de gratidão a Deus. E eu fico feliz por poder carregar esse privilégio hoje de ser o mensageiro da noite. Eu gostaria de convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler juntos a partir do versículo 33, do 33 até o 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a versão que você tenha, eu gostaria que você acompanhasse, se possível, lesse junto. Lucas capítulo 5, a partir do verso 33 até o 38. Eu sei que às vezes num domingo como esse de Páscoa, a expectativa é de que a gente fale a respeito do assunto, mas desde o dia em que recebi o convite para poder ministrar aqui, o Espírito Santo me colocou muito forte no coração, uma palavra muito específica, Embora, obviamente, haja determinadas festividades nas igrejas, o crente não se limita a um dia por ano para celebrar a ressurreição de Nosso Senhor. Esse é um bom momento, muitas vezes uma boa desculpa para evangelizarmos, e a data pode ser muito proveitosa, mas eu sinto esse encargo da parte de Deus de liberar uma mensagem que eu acredito é para esse tempo, é para essa hora. Então, para não passar batido, feliz Páscoa para vocês. Glória a Deus pela gloriosa ressurreição de Nosso Senhor. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 5, do 33 ao 38, o texto sagrado diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem os mesmos, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: naqueles dias eles vão jejuar. Só mais uma vez, se puder, fala até para alguém aí perto de você. Fala: naqueles dias eles vão jejuar. Verso 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do Senhor. Oramos pela liderança do Teu Espírito Santo no processo, ó Deus, tanto de comunicar como de receber a Tua palavra, que o Senhor nos leve além das nossas limitações, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, promover compreensão espiritual, e que a Tua palavra, além, ó Deus, de produzir alinhamento, que ela provoque uma resposta de fé, de uma ação, ó Deus, específica por parte de cada um. Que ela possa ser recebida com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, e que ela venha acompanhada do Teu toque, de uma liberação dos céus na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós Te damos desde já honra, glória e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará, e de que a Tua palavra cumprirá o propósito para o qual ela tem sido liberada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto tanto como nosso ponto de partida, como também do trilho para a conversa dessa noite. Quando abordam o Senhor Jesus e fazem esse comentário:
Olha, os discípulos de João, aqui é uma referência aos discípulos de João Batista, e os dos fariseus frequentemente jejuam, eles oram, fazem orações, mas os teus comem e bebem. Você pode ter certeza que não se tratava de um elogio. Isso, na verdade, era um ataque, não apenas aos discípulos de Jesus, mas ao próprio Jesus, porque naquela cultura o mestre era responsabilizado pela conduta dos seus discípulos. Imagine alguém se dirigindo a um pai e uma mãe e fazendo um comentário mais ou menos assim: os filhos de fulano são a bênção, os filhos de Beltrano são bem comportadinhos, os filhos de Cicrano são exemplares, mas os seus... E obviamente esse contraste se trata de uma crítica, de um ataque. Então eles estavam dizendo que seus discípulos não estão à altura daqueles que são reconhecidamente devotos e têm no jejum uma prática frequente. Diante disso, Nosso Senhor responde que apesar de naquele momento, de fato, seus discípulos estarem mais comendo e bebendo do que jejuando, Jesus garante algo. Ele diz: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. E aqui Jesus não trata apenas do que, o assunto do jejum. Ele também fala a respeito do quando eles fariam. Mas eu acredito que na resposta que ele emenda, com duas alegorias, com duas parábolas, ele também insinua pelo menos o porquê deveríamos jejuar. E o tema da minha mensagem hoje é a importância do jejum. Ao longo de uma vida eu tenho tido o privilégio de poder me exercitar nessa prática. Descobri o jejum, pelo menos em termos práticos, não só de informação, aos 15 anos de idade. E desde então eu comecei a me dedicar de uma forma crescente a essa prática. Mas agora, no final do ano, dia 28 de dezembro de 2021, especificamente, final do ano passado, eu lembro que depois de alguns dias de festividade em São Paulo, com a família reunida, voltava de carro para Curitiba, onde moramos, e o Espírito Santo falou de uma maneira muito clara ao meu coração. Ele me disse: para tudo o que você planejou para as primeiras semanas. Eu basicamente iria me dedicar à produção de conteúdo digital, gravar vários cursos, tinha me organizado para aquilo, e o Senhor falou: para tudo o que você planejou. Ele diz: eu quero que você estude sobre jejum como você nunca fez. Apesar de naquele momento não conseguir me lembrar de cabeça se existisse algum material teológico nessa área que eu não conhecesse, eu entendi que eu deveria me aventurar em algumas outras áreas. Tentar conseguir um pouco mais de informações sobre o jejum ao longo da história, estudar a parte fisiológica e a forma como Deus falou comigo. Naquele momento eu instantaneamente entendi que Ele não queria apenas que eu parasse de estudar. Eu entendi que Ele queria que eu fizesse isso jejuando e que naquele processo eu escrevesse a respeito do assunto. E eu tive uma experiência muito interessante, porque pela terceira vez eu tive a oportunidade de fazer um período de 40 dias de jejum contínuo. E durante esses dias, eu não apenas estudei, como nunca tinha estudado sobre jejum, mas eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. As últimas linhas do último capítulo foram terminadas nas últimas horas do último dia de jejum. Isso foi um processo que Deus usou para abrir a minha mente de uma forma impressionante. Apesar de, ao longo de uma vida inteira, vir me dedicando ao jejum, se eu tivesse entrado no nível de compreensão que eu entrei nesse tempo agora, eu confesso que, voltando atrás, o jejum teria estado ainda de uma maneira muito mais presente, marcante e intensa na minha vida. E Deus tem me incomodado a respeito de compartilhar o assunto. E eu quero, ao destacar a importância do jejum, seguir um pouco do trilho e do que nós temos aqui. Quando Jesus responde: olha, eles não podem, os convidados para o casamento não podem jejuar quando o noivo está com eles. Obviamente Jesus, além de mencionar o que fazer, que era o jejum, o assunto discutido, ele definiu o quando. E o primeiro ponto que eu queria incluir na nossa discussão: antigamente nós como igreja não nos preocupávamos em estabelecer doutrina sobre isso, mas ultimamente o jejum vem sendo tão relativizado na prática dos cristãos evangélicos, que nós precisamos resgatar esse tipo de ensino e de esclarecimento. Porque nós temos uma boa parte dos crentes que na prática não jejuam. No mês de janeiro, enquanto estudava o assunto, resolvi por curiosidade fazer uma enquete numa das redes sociais, né? E fiz uma pergunta: quantos já haviam feito pelo menos um jejum de 24 horas
na vida. Eu só queria saber, quem teve uma experiência de pelo menos jejuar um dia inteiro? Para minha surpresa, para não dizer 60%, era 59%, ponto alguma coisa, dava quase 60%, nunca haviam feito um jejum sequer de 24 horas. A amostragem estatística ela não era tão pequena, foram quase 30 mil pessoas que responderam. E eu fiquei chocado com aquilo. Mas um dia depois, conversando isso num grupo, né, de pastores, líderes e também alguns irmãos que, embora não estavam envolvidos diretamente na liderança de uma igreja, tinham uma comunicação expressiva. Um deles ainda falou assim: Subirá, você tem que levar em conta ainda um detalhe. O tipo de perfil dos seus seguidores ainda é diferente dos de alguns de nós. E diz, você é o cara que a maioria está lá atrás por causa de uma referência do ensino bíblico. Ele falou, se 60% do seu grupo não fez um de jejum, ele falou, do meu, que não é o mesmo perfil de crente mais maduro, sério e comprometido, ele falou, acredito que esse número pode dar até bem diferente, bem pior. Esse tipo de coisa tem gerado no meu coração preocupação. Por quê? Nós já não temos uma prática intensa do jejum. Nós temos, dos poucos que jejuam, às vezes uma ênfase errada, principalmente no meio pentecostal nosso, nós temos que reconhecer, as pessoas confundem jejum com barganha, com moeda de troca com Deus, e ele não ocupa esse papel, vou falar sobre isso daqui a pouco. E nós temos um grupo de pregadores pós-modernos, que é o jeito mais bonito e polido que eu tenho encontrado para falar de uma turma que está esculhambando a doutrina da graça de Deus, que eles parecem acreditar não só que o jejum era uma coisa da lei do Antigo Testamento, mas o jeito que eles atacam isso me faz acreditar que eles devem imaginar que o jejum é do Satanás, não é só que era da lei, porque eles são tão veementemente contrários que eles começaram a relativizar a doutrina da prática do jejum. Então, acredito que nós temos que voltar a algumas questões básicas que há muito tempo a gente não se preocupava, como, e esse é o primeiro tópico que eu quero abordar, o jejum é para hoje? É para o tempo da nova aliança? É para os crentes, os seguidores de Jesus? Obviamente, quando o Senhor Jesus diz, olha, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar, Jesus se referia a si mesmo como noivo. Dificilmente você vai achar um comentarista bíblico que discorde disso, e se discordar, não tem argumentos que se sustentem. Portanto, Cristo estava dizendo que o tempo em que os seus discípulos iriam jejuar era o tempo da sua ausência. Com isso, ele não se referia aos 3 dias entre a morte e a ressurreição, mas ele se referia ao período em que ele ascendesse aos céus, até os dias do seu glorioso retorno. Ou seja, ele está se referindo a esse tempo da nova aliança, a era da igreja. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, no Sermão do Monte, Nosso Senhor diz, quando jejuardes. Ele não diz se jejuardes. Ele não tratou o jejum como uma possibilidade, ele tratou o jejum na vida dos seus discípulos como um fato. É verdade que a Bíblia não traz imperativos claros, ordenanças sobre o jejum. No Velho Testamento nós tínhamos um jejum anual, um dia por ano. Esse sim era obrigatório, o dia da expiação, o chamado Yom Kippur. A Bíblia diz que quem não afligisse a sua alma, que era um sinônimo para o jejum, porque tanto o livro de Jeremias como o de Atos se referem a esse dia, chamando ele de o dia do jejum. Deus diz que quem não afligisse a sua alma seria eliminado do meio do povo. Mas, apesar dele ter essa obrigação de um ano, as convocações proféticas, a disposição de homens e mulheres tementes a Deus ao longo da Escritura, de recorrerem ao jejum de forma frequente, nos mostra que ele havia se tornado parte de uma cultura. No entanto, nós, apesar de não encontrarmos nem no Velho e nem no Novo Testamento um imperativo, uma ordenança clara, nós vemos Jesus sinalizando sua clara expectativa de que nós jejuássemos. Outro dia alguém falou, mas ele não mandou. Eu falei, mas ele sinalizou que esperava que a gente fizesse. É só uma expectativa, a pessoa me disse. Eu falei, sério? Que você teria coragem de olhar para o Senhor Jesus, que sinalizou uma expectativa, e dizer no rosto dele que o desejo dele não deveria ter para nós o peso de um mandamento? Se nós entendemos o que é viver para agradar o nosso Senhor, e ele sinaliza o que espera de nós, porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que ele espere que a gente faça aquela coisa que ele está nos orientando a fazer. Eu lembro que eu olhei
um dia para uma pessoa que estava relativizando o jejum, eu falei, olha, no mesmo ensino de Mateus 6, Jesus falou a respeito de esmolas e ele falou a respeito de oração. Falei, você acredita que o dia que estiver diante do Senhor por uma prestação de contas, ele esperava que ao longo de uma vida inteira, talvez você desse uma única esmola? Não, isso é estilo de vida. Falei, ótimo. Você imagina que quando chegaste diante dele, ele tivesse que explicar para você que você não deveria ter orado 2 ou 3 vezes só na vida? Ele falou, claro, oração é um estilo de vida. Eu falei, e no mesmo assunto, no mesmo sermão, quando ele inclui o jejum, jejum não é estilo de vida? Aí você acredita que pode talvez fazer um ou nem fazer esse um e que está tudo bem? De repente ele olhou e falou, nunca pensei nessa perspectiva. A verdade é que nós somos parte de uma geração que silenciou tanto sobre o jejum que perdeu o poder de comunicá-lo. A geração de meus pais que veio antes de mim, eles jejuavam. Mas eles acreditavam num código de silêncio sobre o jejum que não serviu para nos encorajar e nos estimular em termos práticos. Porque, baseado numa interpretação equivocada de Mateus 6, eles acreditavam, se alguém ficar sabendo que eu estou jejuando, eu não só perdi minha bênção, como pequei. E eu demorei para descobrir que meu pai, por exemplo, jejuava. Era um pastor, um homem de Deus. Eu sabia de um jejum anual que toda a denominação fazia, uma vez por ano, né, por um avivamento na nação. Mas fora isso, eu não sabia, eu demorei para descobrir. E um dia eu falei para o meu pai, por que o senhor mesmo nunca me falou esse tipo de coisa? Né, porque o protesto é o senhor podia ter me inspirado na prática. E ele falou, a gente não fala que está jejuando. Falei, por que não? Porque Jesus falou para não falar. Falei, não. Mateus 6 começa com ele dizendo para a gente não fazer as coisas para ser visto pelos homens. Ele está falando da motivação com que a gente faz. Eu falei, não faz sentido ele estar abordando essas práticas, esmola, oração, jejum, e exigir um absoluto sigilo. Eu falei, vamos pegar o assunto das esmolas. Quando a Bíblia fala de Dorcas, diz que ela tinha testemunho de boas obras. O povo sabia que ela fazia esmola. Quando Paulo está estabelecendo lá quais seriam as viúvas que a igreja iria socorrer, tinha que ter testemunho de boas obras. Quer dizer, reconhecidamente o povo tinha que saber que ela praticava as boas obras. Então, se houvesse um código de silêncio, nós não poderíamos saber o que eles sabiam a respeito dessas pessoas. Aí eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto. Se ele não contou, como é que nós descobrimos isso? Ele olhou para mim e falou, um bom argumento esse. Eu falei, com certeza ele não contou com aquela intenção de alguém que quer se promover, se vangloriar. Eu lembro que eu falei, pai, Mateus capítulo 5, verso 16, diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A questão é a motivação. Eu vou fazer isso porque eu quero ser visto e eu quero glória, ou eu vou fazer isso porque eu quero glorificar a Deus. Mas se eu e você fazemos com a motivação correta, precisamos entender liderança, discipulado, tudo isso na Bíblia é baseado no exemplo. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. O exemplo tem um poder extraordinário. Lá em casa todo mundo jejua. Minha filha, no final do ano passado, encarou um jejum de 20 dias na água. Minha esposa, no mês passado, fez um de 10 dias, direto na água. Meu filho, na virada do ano, fez 7. Quando ele me ligou, falou, pai, vou entregar. Eu falei, sério? Falei para ele, agora que começa a ficar bom. Ele falou, pai, Deus mandou fazer 7. Falei, tá bom, obedeça a Deus e não a empolgação do seu pai. Mas sabe por que todo mundo jejua? Porque durante anos eles me viram jejuando. Eles viram o impacto, o resultado dessas coisas. E de alguma forma a gente, com medo de compartilhar o que seria importante para inspirar, estabelecemos um código de silêncio que não favoreceu, nem promoveu a doutrina, nem gerou estímulo. Meu primeiro jejum, eu tinha 15 anos de idade. Nós estávamos num encontro de avivamento. A maioria dos meus amigos, adolescentes, jovens, já tinham sido batizados no Espírito Santo, mas tinha um do grupo que ainda não. E ele estava desanimado, ele estava achando que Deus amava todo mundo, menos ele. Ele estava por um fio de desviar, porque ele era o único que ainda não tinha tido a experiência. Alguém sugeriu no dia do evento, depois de uma reunião pela manhã, vamos orar para fulano, para que Deus pegue ele hoje à noite, que ele finalmente seja batizado no Espírito Santo. Aí todo mundo concordou, vamos, porque está na corda bamba, está por um fio. Ou ele tem a experiência, ou esse negócio não vai dar bom. Aí alguém falou, e se a gente fizesse mais do que orar? Outro falou o quê? Falou, a gente poderia jejuar. Falou, mas nós já tomamos café da manhã. Falou, mas a gente pulou o almoço. Aí outro falou, e pode? Alguém falou, sei lá, não deve ter horário certo para começar a jejuar.
porque a gente não sabia nada do negócio. Aí um falou, mas não morre não. O outro falou, pelo amor de Deus, uma refeição só. Mas não desmaia. O outro falou, aí já não sei. Aí nós chegamos num consenso. Então a gente ia pular o almoço, mas ia tomar o refrigerante, com medo de passar mal, se não botasse nada para dentro. E aí nós pegamos o horário do almoço na conferência, ficamos orando. E gente, adolescente, jovem orando, jejuando, uma refeição deve valer um dia de adulto normal. Porque você sabe que eles têm uns 3 estômagos. Além do normal, tem um em cada perna. E a gente pulou a hora da refeição, ficou orando, intercedendo pelo nosso amigo. Só que à tarde, alguém ficou sabendo que a gente tinha jejuado uma refeição só e tomado o refrigerante. Ele esculhambou a gente. Jejum de verdade, não põe nem a bala açucarada na boca. O que dizer ficar tomando Coca-Cola? Vocês pularam a refeição só, isso nem é jejum. Mas esculhambou a gente. Falei para Deus, desculpa aí, foi mal. Eu não sabia, ninguém me deu a regra. Eu achei que estava fazendo bem. Fiquei lá todo sem graça, arrependido diante de Deus. Mas à noite, quando nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém tirava da nossa cabeça que a gente havia acionado uma chave junto com a oração. E eu comecei a ficar curioso. Mas como as pessoas não falavam, eu comecei a dar uma de enxerida e perguntar. Quando alguém deixava escapar alguma coisa de jejum, eu dizia, você já jejua mais de uma refeição? Eu lembro de um me olhando, como assim? Eu falei, não, mais do que só o almoço? Ele falou, normalmente eu pulo o café da manhã, o almoço, eu vou comer só no final da tarde e no início da noite. Aí eu lembro de eu perguntando, não morre não? Ele dizia, estou aqui. Eu dizia, não desmaia. Ele falou, eu não, já soube de alguns que sim, mas é só ter alguns cuidados. Aí eu comecei a me aventurar, vou pular a próxima refeição. Depois descobri gente que fazia 24 horas, corrido sem comer. E eu fazendo as mesmas perguntas, passa mal, tem um pouco de dor de cabeça, mas isso é a desintoxicação do corpo, é normal. Comecei a fazer jejuns de 24 horas. Mas volta e meia eu ia conhecendo um que era mais doido do que os outros. Aí tinha um que jejuava 48, 2 dias. E a minha pergunta era sempre a mesma, não desmaia? Ele falou, eu não desmaiei, mas já soube de gente que deu uma tela preta aí, tem que ter um cuidado e tal. E isso foi me empolgando, eu passei de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 dias, para 5, para 6, para 7. Durante anos, eu não passava de 7 dias. Porque eu vi uma advertência de uma pessoa que jejuava muito. E ela dizia, não faça jejum prolongado sem a direção de Deus. Então, por conta dessa instrução, durante anos, eu não passava daquilo. Mas eu fui intensificando a prática do jejum. Eu fui descobrindo de maneira muito prática como é que meu corpo respondia, como funcionava. Um dia eu reclamei com um pastor que me mentoreou. Eu falei, cara, é que os 3 dias são muito difíceis. Ele olhou para mim e falou, porque você não se alimenta direito. Vocês comem um monte de porcaria, de industrializado, de processado, se entope de carne vermelha. Ele falou, se você não quer ter uma alimentação saudável, pelo menos podia ter inteligência de se preparar para o jejum e fazer a limpeza antes do corpo, aí você sofre menos lá. Eu falei, está de brincadeira? Ele falou, não. Ele falou, eu entro no jejum, não tenho dor de cabeça. Eu falei, vai dizer que também não fica irritado? Ele falou, não. Não tem aquela falta de energia, de foco? Não. Aí eu falei, me ensina sobre isso. E eu comecei a aprender, porque nessa época eu não me preparava para entrar em jejuns e não sabia como sair. Com 18 anos de idade, eu já fazia jejuns de 7 dias. Quebrava com frango assado, Coca-Cola, pizza, né? Você não tem noção das porcarias que a gente comia, do tanto que comia na volta. Parece que você comia pelos 7 dias que ficou sem comer num dia só. Então, essa falta de entendimento tem nos roubado em diversos aspectos, inclusive a doutrinária. Um dia um falou assim para mim, as epístolas não falam nada sobre o jejum. Eu falei, e daí? Ele falou, e daí que se não há uma ordenança nas epístolas, não é importante para a igreja. Eu falei, não, você não está falando essa bobagem. Eu falei, desde quando os apóstolos precisam revalidar um mandamento que Nosso Senhor deu? Eu falei, se você tentar sustentar isso, eu vou te chamar de desonesto. Porque eu falei, uma coisa é você não concordar com a minha interpretação. Eu falei, a outra é você não concordar com a sua própria. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, por que você prega o evangelho? Não é porque existe um imperativo nas epístolas. Você diz para o seu povo, Jesus pregou, mandou seus discípulos pregar, seus discípulos obedeceram e pregaram, nós temos que fazer. Eu falei, por que é que você acredita no falar em línguas? Ele era de um grupo pentecostal, carismático como eu. Falei para ele, porque Jesus disse, sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, seus discípulos falaram em línguas, você olha e diz para o povo, é para nós.
Agora, quando a gente olha para Jesus que jejuou, instruiu seus discípulos a jejuar, e os discípulos jejuaram, falei, aí o argumento muda. Eu falei, então seja honesto e coerente com a sua forma de raciocínio e interpretação bíblica. Para todo o resto, você usa os mesmos argumentos que eu uso para defender o jejum, mas na hora do jejum você é contrário ao que você acredita. Eu falei, desde quando precisamos de uma declaração das epístolas para revalidar o que Jesus já falou? Se elas estão de acordo, ótimo. Se elas vão ampliar o entendimento, ótimo. Mas não no sentido de ordenança. Olhei para ele e falei, por que é que você dizima? Falei, me mostra aonde você encontrou nas epístolas um imperativo sobre o dízimo. Você vai ver Jesus falando por 2 vezes sobre o assunto. E você vai ver o livro de Hebreus mencionando a prática. Assim como o Atos fala das outras práticas. Eu falei, isso para nós é suficiente. Mas quando chega o assunto do jejum, não é. Olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Falei, Paulo jejuava. E quando eu falei Paulo jejuava, falei, ele menciona em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5, nos jejuns, no plural. Aí ele olhou para mim e falou, jejum involuntário. Eu falei, da onde você tirou essa explicação? Atos capítulo 9 nos diz que quando ele se converte, ele passa 3 dias trancado, sem comer nem beber, orando. Aí ele falou assim, hábito do judeu do Velho Testamento. Falei, sério. Atos capítulo 13, Paulo está reunido com a liderança de uma igreja de gentios em Antioquia. E a Bíblia diz que eles estão ministrando ao Senhor e jejuando. Atos capítulo 14, verso 23, diz que eles estão estabelecendo igrejas entre os gentios. E eles, dos gentios convertidos, estabelecem os novos presbíteros, impondo mãos com jejuns. E eu falei, você vai tentar fingir que isso é coisa de judeu da velha aliança. Jesus disse que quando ele estivesse ausente, estava falando da nova aliança, nós iríamos jejuar. E você está tentando estabelecer o jejum como uma prática de antigamente. Eu falei, Jesus nos orientou, quando jejuardes. E você acha que Jesus veio falar para o judeu da velha aliança como ser um bom judeu que obedecesse à lei de Moisés? Não, ele diz, vão e façam discípulos das nações. Estava falando dos gentios. Batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava falando da igreja. E diz, ensine eles a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Falei, inclusive o jejum. Aliás, falei para ele, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo jejuou. Paulo jejuava, imitando o comportamento de Cristo. Manda imitá-lo. Você acha que é para imitar em tudo, mas que tem uma cláusula lá, menos jejum? Esse irmão olhou e falou, na verdade, seu argumento está um pouco melhor do que eu esperava. Eu falei, meu amigo, se você não quer praticar, é uma conversa. Não distorça a doutrina bíblica em nome da sua negligência. Sabe, nós precisamos resgatar essas verdades. Agora, o que honestamente a Bíblia não diz, apesar de não só não haver um imperativo, há uma expectativa da parte do Senhor que nós jejuamos, mas o que honestamente a Bíblia não define é a periodicidade. De quanto em quanto tempo você vai jejuar? É um jejum semanal? É um mensal? É um anual? A Bíblia não define isso. Isso é entre você e Deus. O Espírito Santo pode te pedir algo, mas tirando ele, não deixe nenhum fariseu dar pitaco no seu jejum. Porque sempre tem um para fazer o que fizeram conosco lá, quando eu tinha 15 anos de idade. E o duro que tem uns que dão pitaco no jejum dos outros e eles nem jejuam. A Bíblia também não define a duração do jejum. Você vai ver na Bíblia períodos de jejum que eram uma parte do dia. Você vai ver na Bíblia jejuns de um dia inteiro. Você vai ver jejuns de vários dias, de 3, de 7, de 14, de 21 e de 40 dias. Eu sei que quando falamos jejum prolongado, isso assusta alguns. E honestamente, não acho que ninguém tem que se aventurar nessa área sem 2 coisas. Primeiro, direção de Deus. Eu vou dizer até 3. Segundo, experiência com jejum. Ao longo dos anos, eu fui praticando sem períodos menores antes de me aventurar nos maiores, porque você precisa entender a dinâmica de resposta do seu corpo. Mas, terceiro lugar, eu não faço nenhum jejum prolongado sem acompanhamento médico. Porque não é algo para se brincar. No entanto, colocando aqui a advertência de que a gente tem que ter cuidado, eu quero te dizer, o jejum, ele é mais assustador do que o que ele realmente é. Um dia desse, um camarada falou, Subirá, soube que você fez um jejum de 40 dias? Eu falei, sim. Ele falou, rapaz, você é um guerreiro. Ele falou, fiz um de 40 dias comendo uma vez por dia e foi difícil. Eu falei, honestamente, o seu foi mais difícil que o meu. Ele me olhou e falou, como assim? Eu falei, meu amigo, quando você deixa de comer, principalmente o carboidrato, que é a fonte de glicose, de energia,
o organismo vai buscar energia onde? Glicogênio, armazenado no músculo e no fígado. Queimou isso, ele vai para outra etapa, cetose. É quando ele pega suas reservas de gordura e transforma ela em fonte de energia. Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, é isso. A pessoa deixa de pôr carboidrato, está comendo lá carne, gordura, e o corpo simplesmente vira um botão e busca energia na reserva de gordura. Ele falou, já fiz isso. Falei, você não tinha energia? Ele falou, sim. Falei, eu tenho a mesma energia que você. Ele falou, mas eu como. Falei, o que você está comendo satisfaz seu paladar, dá nutrientes para o corpo, mas não é sua fonte de energia. Sua fonte de energia está vindo de dentro. É por isso que a dieta cetogênica emagrece mais rápido a pessoa. Eu falei, quem jejua só trocou o alimento externo por um interno. Quando a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, né, que Jesus, mesmo de Mateus, depois de jejuar 40 dias, teve fome. Aquela fome não é o que você sente quando pula ou atrasa uma refeição. Isso é vontade e hábito de comer. Isso é o corpo pedindo por glicose. Eu falei, a fome que Jesus sentiu é fome real. É quando acabou-se as reservas de gordura e o corpo entra no estado de inanição, que é o consumo de tecido vivo. Ali o negócio é tenso, meu amigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus teve esse tipo de fome com 40 dias, porque ele era assim, ó, fit. Andava para todo lado a pé. Tinha uma comida e dieta saudável. A dieta do Mediterrâneo até hoje é considerada das mais saudáveis. Mas naquela época não tinha poluição, não tinha industrializado, não tinha processado. Eu já fiz 3 de 40, eu nunca tive fome. Porque aqui tem bem mais reserva do que Nosso Senhor tinha. Então, não quero incentivar ninguém a nenhuma loucura, mas o Guinness Book de 1971 registrou o recorde mundial de jejum. Sabe quantos dias foram? 382. Está certo que a criatura tinha mais de 200 quilos. Ali tinha reserva. Né? O cara ficou mais de 1 ano sem comer, gente. Tomando água, os médicos davam reposição de sais e multivitamínicos só. Mas ele viveu da reserva de gordura. E ele só parou quando chegou em 83 quilos. Então, deixa eu dizer, às vezes a coisa assusta a nossa mente. Ah, pastor, mas a gente fica mal. É verdade, porque a maioria de nós não se prepara. Depois que eu entendi isso, e comecei a me preparar, fazer a limpeza do organismo antes, o jejum já não é tão sofrido como normalmente costuma ser nos primeiros 3 dias. Quem já fez, eu vou dizer, a pior fase de um jejum prolongado são os 3 dias. Até o 5º dia você tem vontade de comer. Depois disso você não tem fome, você não tem vontade de comer. E eu brinco que depois dos 7 dias você entra na banguela, é só descida. Honestamente, de tudo que já fiz, de 7, de 8, de 10, de 12, de 14, de 21, os de 40, para mim depois do 7 é tudo igual. Agora, repito, não estou encorajando você a sair fazendo loucuras. Particularmente eu acredito que nem todos seremos chamados para jejuns prolongados. Mas eu acredito que Deus quer chamar mais gente do que o que andou correspondendo até agora. Agora, se nós imaginarmos pelo menos jejuns diários que se repitam com frequência, que se tornem parte da nossa vida, jejum intermitente, que é algo que vem se tornando uma prática aí bem conhecida, há muitos estilos. Jesus não definiu periodicidade, não definiu duração e nem o tipo. Na Bíblia tem 3 tipos de jejum. Jejum total, sem comer nem beber. Foi o que Paulo fez em Atos 9:9. Foi o jejum que Esther pediu para o povo dos seus dias. Foi o jejum que o rei dos ninivitas estabeleceu quando Jonas proclamou aquela mensagem de juízo. Normalmente ele não passa de 3 dias. Honestamente, eu nunca fiz mais do que 1 dia sem água. A turma lá da igreja fala, pastor, os jovens dizem, esse é o jejum mais hard, mais punk, o mais pesado. Porque a água, ela ainda limpa o seu corpo e te ajuda a sofrer menos no processo do jejum. Agora, o jejum sem água, além de você não ter a limpeza favorecida, você ainda tem sede. Esse normalmente são para situações drásticas, mas na Bíblia não costuma passar de 3 dias, a não ser uma exceção, que para mim é um caso sobrenatural de Moisés, 40 dias, 40 noites, mas ele está no monte, imerso na glória, na presença de Deus. Agora, jejum que a gente chama e classifica de normal, não o total, o absoluto, é o que Jesus fez. A Bíblia diz que durante 40 dias ele não comeu e no final deles ele teve fome. Não diz que ele não bebeu, nem que teve sede. Sempre que a Bíblia não menciona especificamente que não se ingeriu água, supõe-se que a água foi ingerida. Água não é alimento, mas ela é necessária para o funcionamento do seu corpo. E alguns dias sem água será muito prejudicial para o corpo. Mas a Bíblia também fala de um jejum de Daniel.
Em Daniel, no capítulo 10, versículos 2 e 3, diz que durante 3 semanas, ou seja, 21 dias, ele não comeu carne, não comeu manjar desejável e não bebeu vinho. Ou seja, ele não eliminou todo tipo de alimento, mas ele foi seletivo. Alguns acreditam que ele migra para aquela dieta de água e legumes de Daniel capítulo 1. Outro dia um jovem da igreja falou assim para mim: não, pastor, eu não posso jejuar porque eu tenho gastrite. Eu falei: foi um jejum parcial. Ele me olhou: como assim? Ele nem sabia que existia isso. Eu falei: olha, se você não pode ficar 24 horas com o estômago vazio, tome suco de frutas, tome um caldo de legumes, mas reduza drasticamente, né? Não só a quantidade do que você come, mas as opções. Eu falei: mas faça alguma coisa. Um dia desse ele falou para mim: pastor, está dando certo, esse eu não estou passando mal. Outro dia um falou para mim: não, pastor, eu não jejuo porque eu tenho que tomar um remédio. O médico me proibiu de tomar de estômago vazio. Toda vez que tomo de estômago vazio eu passo mal. Eu falei: que hora você toma o remédio? Ele falou: de manhã. Eu falei: que hora você vai tomar de novo? Ele falou: não, só na manhã do outro dia. Eu falei: criatura, forra o bucho, não precisa nem ser um café, almoça de manhã se você quiser. Toma o seu remédio e deixa para comer só no outro dia de manhã. Na hora de tomar o remédio, você já jejuou 24 horas. Ele olhou para mim e falou: é mesmo. Mas às vezes, gente, nós não queremos achar solução. Um cara de pau falou outro dia para mim: não, pastor, eu não jejuo porque eu passo fome. Outro falou assim: eu não jejuo porque eu peco, eu fico irritado. Eu falei: você pode vencer essa irritação antes do jejum, se você souber como se preparar para entrar nele. Aí outro falou assim para mim: não, pastor, eu não jejuo porque eu jejuei uma vez, não vi nenhum resultado. Eu falei: eu tenho um amigo também que foi para a academia uma vez só, não ficou maromba, nunca mais voltou. Eu falei: você vai ver o resultado com a prática contínua, não com uma experiência. Agora, se a Bíblia nos manda fazer, vou dizer uma coisa para você: mesmo se eu não vi esse resultado, eu preciso acreditar que o que Deus falou é verdadeiro. A Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Eu comecei a me trancar na adolescência, eu ficava horas trancado no quarto, orando em outras línguas. Aí as pessoas me perguntavam quando eu saía: o que você está sentindo? Depois de 4 horas, eu dizia: estou sentindo nada. Eu dizia: estou sentindo a boca seca, a garganta cansada e maxilar doendo, de tanto tempo que ele ficou mexendo. Aí os caras me olhavam: mas não sentiu o perfume dos anjos, não ouviu nada? Não. E por que você continua? Eu dizia: porque se a Bíblia diz que eu estou me edificando, eu estou me edificando. Quer eu sinta, quer não. Daqui a pouco eu vou descobrir. Gente, levou uns 6 meses para eu descobrir o que estava acontecendo comigo. Quando os sinais, os milagres começaram a ser ativados no ministério, eu falei: a edificação estava acontecendo. Quando o entendimento da palavra começou a crescer, a fé começou a ser fortalecida, e eu fui percebendo depois, eu já tinha decidido acreditar no que eu não via. E sabe, nós precisamos crer que nosso Senhor não nos instruiria a jejuar se Ele, de fato, não tivesse um plano específico em mente para isso. Agora, Ele não definiu a periodicidade, não definiu a duração nem o tipo. Isso significa o quê? Que a menos que o Espírito Santo te peça algo específico, você decide. Lá na nossa igreja, a gente ensina o nosso povo a repetir a frase: meu jejum, minhas regras. E eu falo para eles: e não deixe nenhum fariseu dar pitaco. Né? Aqui fala da pitaco, interferir. Eu digo: você ou decide isso, ou houve um direcionamento de Deus. Mas o que eu e você não podemos é não jejuar. Quem está entendendo, diga amém. Então, além de apresentar esse panorama, se o jejum é ou não para hoje, algumas das formas, eu quero, em segundo lugar, abordar aqui o que eu vou chamar da questão da estrutura. Eu disse no início que o Senhor não só falou o que e quando faríamos, que era o jejum, mas que Ele também sinalizou de forma alegórica, simbólica, o porquê. Do verso 36 ao 38, nós lemos 2 parábolas aqui em Lucas 5. Na primeira ele diz: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Quando ele diz ninguém faz, ele não está falando de impossibilidade. Se tentasse, não conseguiria. Ele está falando de bom senso. E aqui eu e você precisamos entender que não só no Evangelho de Lucas, mas Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, eles têm uma estrutura de comunicação, tanto da vida de Jesus, dos milagres que ele operou e do que ele ensinou, muito parecido. Por isso são chamados sinóticos. O Evangelho de João já é meio fora da casinha, tem um outro estilo. Mas nesses 3, nós encontramos o mesmo registro de Jesus sendo questionado porque seus discípulos não jejuavam.
E ele dá a resposta que deu no contexto da abordagem do jejum. Ou seja, pelas leis da hermenêutica, as regras de interpretação bíblica, você não pode desassociar o que Jesus falou na sequência do assunto do jejum. Ele está diretamente relacionado com a questão do jejum. E o que é que Jesus falou? Quando ele diz, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar na roupa velha, vamos pensar com a mentalidade da época. Roupa hoje virou quase que artigo descartável, gente, comparado com o que era naquela época. A facilidade que nós temos da indústria têxtil, não só da quantidade de tecido, né, da fabricação, a qualidade. Quando você sentir aquela tentação de olhar para o guarda-roupa e dizer, tem nada para vestir hoje, lembre que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como você se veste. Gente, esse povo não tinha muitas opções de roupa. Nenhum deles costumava viajar com bagagem, com mala. Quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele disse, não leve 2 túnicas, vá com a roupa do corpo. Era assim que o povo viajava. Você lembra dos gibeonitas, quando chegam para Josué? Era mentira, mas por que colou? Porque o que eles falaram era parecido com o que acontecia no dia a dia. Eles disseram, nós viemos de uma terra longínqua. Quando saímos de lá, as roupas eram novas. Ó como chegaram. Porque elas se desgastavam no caminho. Eles não tinham hotel e hospedaria na maioria dos trechos de viagem. Dormia no chão, no relento. Lavava a roupa quando tomava banho de rio no caminho. Às vezes tinha que esperar ela secar para continuar a viajar. Às vezes secava no corpo. Era a maneira como a maioria vivia. Jesus fala daqueles que vestem roupas de luxo. Ele falou, esses estão no palácio. Porque não era a realidade da maioria do povo. Então tinha gente que só tinha a roupa que ele estava usando. Agora imagina essa roupa estragando, envelhecendo, sendo remendada. Alguém chega e oferece uma muda de roupa nova. O que a lógica, e não precisa nem muita inteligência ou bom senso para isso, sugere? Você simplesmente pega a muda nova de roupa, descarta a velha, problema resolvido. Só que Jesus falou que diante dessa possibilidade, ninguém ia dizer, não preciso de tanto pano novo. Porque só tem uns buracos aqui faltando. Então só me deixa cortar a parte que eu preciso para remendar essa. E por que é que Jesus diz ninguém faz? Ele sabia que todo mundo ia concordar que no natural ninguém faz. Mas por que ele se dá o luxo de tocar no assunto se ninguém faz? Porque ele sabia que no plano espiritual a gente ia tentar cometer estupidez que no natural a gente não fazia. E o que é que basicamente ele está ensinando? Que o novo de Deus, roupa na Bíblia, fala da condição do homem diante de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ele estava dizendo que muitos tentariam receber o novo de Deus de forma parcial, adaptando isso na sua estrutura velha de vida. E ele diz, se você tentar ajustar o novo de Deus, misturando na sua estrutura, vai dar ruim, não vai funcionar. É o mesmo exemplo que ele dá na sequência, ninguém põe vinho novo em odres velhos. No Velho Testamento você tem a diferença entre mosto e vinho. Mosto é o suco da uva ou vinho de baixa fermentação. Já o próprio vinho, o processo natural de fermentação do açúcar da própria uva o levou a ter um teor alcoólico maior. No grego eles não tinham essa diferença entre mosto e vinho. Então falava vinho novo, que era o suco de uva recém pisado, espremido no lagar, ou vinho velho, que é aquele que já passou pela fermentação. Velho eles não usavam a palavra no sentido de dizer que estava ruim, que estragou. Tanto que a Bíblia diz que eles tratavam o velho como melhor. Aí Jesus diz o seguinte, o que era o odre? O odre era um cantil, uma bolsa feita com couro do animal. Em toda a Bíblia você vai encontrar uma menção de um odre contendo água, uma menção de um odre contendo leite, e todas as outras estão relacionadas na Bíblia inteira com o vinho. Por quê? Eles colocavam o suco da uva, o vinho novo, dentro do odre, porque ao fechar e lacrar aquela bolsa, diferente de um jarro de barro, de uma talha de pedra, ao limitar a exposição do suco a uma quantidade específica de oxigênio, eles conseguiam controlar o processo de fermentação. É por isso que ele está sempre ligado. Agora, quando o processo de fermentação iniciava, aquilo dava pressão. E se o odre, o couro, fosse já mais velho, ressequido, ele não aguentava a pressão, ele rebentava. Aí estragava não só a bolsa, como também se perdia o vinho. De novo, ao falar do vinho novo, Jesus está falando da obra nova de Deus. Mas ele diz que a obra nova de Deus não pode ser armazenada numa estrutura velha de vida. Quem está entendendo, diga amém. Gente, nós éramos no último censo, em 2010, mais de 40 milhões de evangélicos. Os mais conservadores estão apostando no mínimo 50 milhões. O último censo ainda não saiu. Os mais empolgados estão falando de 60 milhões.
Nós não sabemos exatamente ainda quanto é esse número. Mas desde que a gente era 30 milhões, tem mais ou menos uma estatística que se mantém de pé. Para cada um cliente firme, no Brasil, nós temos um desviado. Por que nós temos tanto desviado? Porque nós estamos pregando um evangelho com prazo de validade. Quando nós permitimos que de alguma forma as pessoas acreditem que o novo de Deus pode ser adaptado na estrutura velha de vida, é uma questão de tempo. Essa bolsa vai estourar, vai dar ruim e vai se perder tudo. E nós precisamos mudar a perspectiva de o evangelho estar sendo pregado. Não é mere simplesmente aceite Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz, confesse Ele como Senhor. A partir de agora Ele quer controlar a sua vida. Há um processo de santificação e crescimento. E o novo de Deus não pode ser adaptado na estrutura velha de vida. Agora, Jesus relaciona isso com o jejum. Ainda que Ele não tenha dado todos os detalhes de como o jejum afeta a questão da estrutura, ao relacionar, Ele está dizendo, eu tenho uma solução para vocês. E aqui eu e você precisamos entender algo, o tempo não permite aprofundar na doutrina, mas vamos lá. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. 2 de Pedro 1,4 diz a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. 1 de João 3 diz a semente de Deus permanece em vós. Semente é aquilo que carrega um código genético, um DNA específico. E eu e você recebemos uma nova natureza quando nascemos de novo. Onde? No nosso espírito. Porque Jesus, ao falar do novo nascimento, explica para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Jesus está dizendo, a necessidade de nascer de novo é porque o problema deu ruim no primeiro nascimento. É a forma como eu e você recebemos o que na teologia chamamos de natureza adâmica, o pecado original. Romanos 5,2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Eu e você já nascemos com defeito de fábrica. Agora, quando nos convertemos, recebemos uma nova natureza. Isso não significa que a velha desapareceu. Quem está acompanhando? Por que não? O novo nascimento se deu no seu espírito. Agora, no dia da sua conversão, seu espírito se incorporou, desencarnou do corpo e abandonou a carcaça para sair vagando por aí? Não. Então, esse espírito nascido de novo com a nova natureza, está vivendo dentro de uma gaiola chamada corpo, que tem a velha natureza. E o pau está quebrando entre as duas. Gálatas 5,17, a carne milita, luta, batalha, guerreia, briga contra o espírito contra a carne. Agora, qual é o segredo da obra de santificação? É que eu e você possamos fortalecer a nova natureza, para que ela subjugue a velha. Isso se chama domínio próprio. Eu aprendi aos 15 anos de idade que a carne não converte. Apesar da empolgação do início da fé, daqui a pouco o crente descobre vontade de fazer as mesmas coisas erradas que um dia o prenderam. Então, se a carne não converte, o que é que eu e você temos que fazer com ela? Ela tem que ir para a cruz, ela tem que morrer. Por isso que Paulo diz que a gente tem que oferecer o corpo como um sacrifício vivo. É um paradoxo, sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Você mata, mas não mata de verdade. Paulo está dizendo, não é literal o sacrificar seu corpo. Mas o que é que morre? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. O jejum tem um poder de mortificação da carne. Em Romanos 8, Paulo fala sobre mortificar a carne, os membros do corpo. E a oração, a irmã gêmea do jejum, tem o poder de fortalecer a nova natureza. Agora imagina essa combinação, aonde que ela nos leva. Romanos 8,5 diz que os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Mas os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Em 2018, quando Deus me chamou para o meu primeiro jejum de 40 dias, pensa numa crise que isso me gerou. Eu já tinha tido isso num nível no de 21, mas no de 40 foi mais intenso. Pastor, qual foi a crise? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Todo dia quase que eu acordo, eu tenho que me lembrar e dizer, você é crente, comporte-se como tal. E é pastor, tem que dar exemplo. Eu viro para o lado direito, parece que o Espírito Santo está me vigiando e dizendo, o fruto do Espírito é domínio próprio, é mansidão. Aí eu viro para o lado esquerdo, minha esposa, seja mais doce, meu amor. Agora, o que aconteceu durante 40 dias de jejum? Sem comer, só bebendo água, sem nenhum entretenimento, só enfiado em Bíblia, oração, tempo com Deus. A carne, como diziam os antigos, estava apanhando que nem cachorro. Estava estribuchando no chão, não tinha força para levantar. Durante 40 dias, pela primeira vez na vida que eu me lembro, nada e ninguém me irritava.
Eu não tinha que dominar o senso de irritação, porque ele não aparecia. Minha mulher, quem conhece, sabe que é um doce de pessoa, mas até ela tirava onda. Ela parava na minha frente, olhava e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que veio morar dentro dele? E eu sorria, e eu dizia, nem você vai me irritar. Mas pastor, não foi algo bom? Foi. Mas porque gerou crise, porque acabou com a minha desculpa. A vida inteira eu dizia, é o temperamento. Só que a parte boa do temperamento estava lá ativa, toda a liderança, purificada pela oração, funcionando melhor do que nunca. E era a parte ruim, a podre, que na verdade a gente mascara, mas é pura carnalidade, que ela estava sendo mortificada no nível. Gente, deixa eu dizer algo, o centro de gravidade da Terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima, buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Quem jejua com frequência ou faz jejum prolongado sabe, as coisas materiais perdem importância. As pessoas não te ofendem. Um falou para mim outro dia, eu não consigo perdoar alguém. Eu falei, jejua 7 dias, uma semana, depois nós conversamos. Você vai ver em quanto hora o poder que o jejum vai ter contra as ofensas, porque ele mortifica essa fortaleza da carne. Um falou para mim, eu não consigo vencer um vício sexual. Eu falei, jejua 2 semanas, depois nós conversamos. Quem pratica jejum prolongado assusta. Porque simplesmente um chip, algo muda na sua cabeça, na sua forma de pensar. Agora, eu fico pensando, estamos diante de uma ferramenta tão extraordinária, poderosa, recomendada pelo nosso Senhor, que justifica inclusive o porquê jejuar, mas a gente insiste em acreditar que isso não é importante. Para terminar, quantos minutos eu tenho, senhor? Pode falar, não quer dizer que eu vou respeitar, mas... Não, dá para fazer menos. Só para terminar, eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível, mas eu vou pedir a permissão para nós sair agora do leite e para o alimento sólido. Vamos ter uma conversa teologicamente, né? Um pouquinho mais detalhada. Jesus se referiu ao jejum como algo que seria feito durante a sua ausência. Então ele diz, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. A gente pensa na ausência só como o que determina o início do tempo de jejum. Mas a verdade é que nós vamos jejuar até que ele volte. Quando ele voltar vai ter as bodas, vai ter festa, ele nos serve à mesa. Então o jejum é até que ele volte. O jejum não se tornou necessário apenas porque ele saiu. Ele será ainda mais necessário no tempo do fim, para que nosso Senhor retorne. E é isso que eu quero tentar te mostrar pelas Escrituras. Além de tentar subir o teor do conteúdo doutrinário, eu quero te dizer, a Escritura diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos entrando numa estação no mundo, mas em especial vou falar pela igreja brasileira, onde o jejum será despertado e requerido pelo Espírito Santo, talvez como nunca antes nós vimos. E nós precisamos prestar atenção nisso. Falando a respeito, não só da ausência, mas da ausência do noivo, até que ele regresse, da sua volta, qual a relação que existe entre a prática do jejum no tempo do fim e o retorno de Nosso Senhor? Então me permite, eu vou tentar não deixar a ponta solta, mas vou correr o máximo que eu posso. Em Atos, no capítulo 3, o apóstolo Pedro pregando diz a partir do verso 19 até o 21, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso, outras versões dizem de refrigério da parte do Senhor. O texto diz assim, e ele mande o Cristo, outras traduções dizem, envie ele o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. O que Pedro está dizendo? Quando ele diz, envie ele o Cristo, não está falando da primeira vinda. Ele está falando que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, que o povo agora tinha que arrepender e crer para receber o perdão dos pecados. Envie ele o Cristo, ele está falando da segunda vinda. E aqui não importa a cronologia escatológica que as pessoas acreditam. Se Jesus vem antes, no meio, depois da tribulação, não importa. O que a Bíblia está dizendo é que os céus estão segurando, retendo Jesus, para que ele não volte, sem que primeiro alguns sinais necessários aconteçam. Entre eles, a restauração do que foi dito pela boca dos seus servos, os profetas. Agora observe que ele está falando da restauração e não só o cumprimento.
Ou seja, ele não está falando meramente de profecias que foram anunciadas e não se cumpriram. Quando ele fala restauração, ele está falando de profecias que já se cumpriram ao longo da história e terão cumprimento replicado no tempo do fim. Isso já nos dá um filtro e ajuda a diminuir muitas das profecias que deveriam chamar nossa atenção. Mas, pelo tempo, eu vou direto em uma. No livro do profeta Joel, nós vemos no capítulo 2, a partir do verso 28, o conhecido texto, quando a Bíblia diz: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mas Deus diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Algo que eu e você precisamos prestar atenção. Deus diz: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito. Às vezes nós pulamos direto no derramarei, mas a gente não presta atenção no depois disso. Deus está dizendo: tem uma condição, que se for cumprida, eu derramo do meu espírito depois. Qual era a condição? Se você olha a própria profecia de Joel, lá no capítulo 2, a gente inevitavelmente tem que começar pelo menos no verso 12 para dar o contexto. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns. Repita comigo: com jejuns. Ele diz: com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará. Mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, isso falava de convocação. Proclamem um santo jejum. Diga comigo: proclamem um santo jejum. Pastor, esse negócio de repetir é espiritual, não, é didático, só para te ajudar a lembrar. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação e congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Nós vemos, antes de mais nada, uma convocação de Deus para um tempo de jejum, e esse tempo de jejum seria também um tempo de arrependimento e santificação. Em toda a Bíblia e na história não existe avivamento que não tenha sido pavimentado por um caminho de santificação, arrependimento, santificação, marcado com jejuns. Deus chama o povo a esse lugar e Ele diz: e depois disso, eu vou derramar do meu espírito. Ou seja, esse tempo de arrependimento, santificação, marcado com jejuns e uma volta ao Senhor de todo o coração, é um requisito necessário para os outros desdobramentos. Mas o que eu e você precisamos levar em conta é que a profecia de Joel, ela não para no 12 ao 17. No 18 a Bíblia diz: então o Senhor teve grande amor pela sua terra, se compadeceu do seu povo, porque eles corresponderam. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Deus diz no verso 23, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. No verso 26, vocês terão abundância de comida, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. A profecia de Joel, ela sinaliza: se houver arrependimento, vai haver cura para a terra. Estavam vivendo fome, escassez. Deus diz: eu vou restaurar os ciclos das chuvas, as primeiras e as últimas. Ou, como diz as versões mais antigas, a temporã
e a Serode. Deus diz, por causa do ciclo restaurado das chuvas, as colheitas se tornarão abundantes, o trigo será restituído, né? o vinho se tornará abundante no lagar. Eu vou repreender o gafanhoto e o que tentar atrapalhar o processo. E a Bíblia diz que o Senhor foi favorável e eles viveram, nos dias de Joel, um cumprimento parcial dessa palavra. Depois de falar de chuvas naturais, Deus inclui chuvas espirituais. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, essa parte da profecia, e os vossos filhos profetizarão, né? Servos e as servas, jovens terão visões, sonharão os velhos, ela não se cumpriu nos dias de Joel. Quando ela se cumpre? No dia de Pentecostes. Em Atos, nós vemos o apóstolo Pedro se levantando e fazendo a seguinte declaração, Atos 2, de 15 a 21. Quando o povo está atônito de ver aquele povo falando em outras línguas, a Bíblia diz que ele fala, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E agora ele fala algo diferente do que Joel falou, ele não está mudando. Ele está trazendo uma interpretação contextualizada para a época. Ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Agora não é só o depois disso. Agora ele inclui, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os sírios e as sírias de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Quando isso se cumpriu? Não foi nos dias de Joel, foi no dia de Pentecostes. Então a profecia de Joel, que teve cumprimento parcial, ela agora está sendo ampliada, restaurada, ela está tendo novo cumprimento. Quem está aplicando? Agora, tudo que Joel falou se cumpriu nessas duas etapas? Não. Porque quando Joel diz, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está falando dos eventos do tempo do fim, que vão anteceder a vinda de Nosso Senhor. E essa parte ainda não se cumpriu. Mas para que Cristo venha, haverá restauração do que foi dito por boca dos profetas. Restauração significa não só o cumprimento da parte que não aconteceu, mas a parte que não aconteceu virá acompanhada da restauração das que já aconteceram. Provisão e prosperidade, derramar do Espírito Santo, serão somados aos sinais que faltam para que ele possa retornar. Quem está acompanhando, diga amém. Como sabemos que o texto está falando a respeito disso? Mateus 24, 29, palavras de Jesus, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, verso 29. Jesus mostra que o sol escurecer, a lua alterar, está relacionado à sua vinda. Em Apocalipse 6, 12 e 13, João disse, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. Do que é que ele está falando? Da vinda do Senhor. Então essa é a parte que não aconteceu, e esses sinais estão relacionados com a vinda dele. Mas o mesmo Joel que profetizou a restauração das chuvas, que anunciou o derramar do Espírito Santo e falou de coisas que está para acontecer, ele fez uma relação entre as chuvas naturais e as espirituais. As chuvas naturais tinham um ciclo, e é isso que Deus falou, eu vou dar chuva em justa medida, elas vão voltar ao ciclo. Qual era o ciclo? As primeiras e as últimas. Qual era o propósito das primeiras? Elas amoleciam o solo e facilitavam o trabalho do solo ser arado e receber a semente. Depois se permaneciam meses uma estação sem chuva. Mas no final, antes da colheita, vinham as últimas chuvas, a chuva serôdia. Essa potencializava, turbinava o crescimento, a maturação final, para que a colheita fosse abundante. E ela era essencial, crucial, para se ter uma boa colheita. Com isso em mente, olha o que Tiago, capítulo 5, nos diz, nos versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração,
pois a vinda do Senhor está próxima. Por que ele pede paciência para a vinda do Senhor? Desde a primeira geração, a igreja tem sido instruída a viver na iminência do regresso do seu Senhor. Isso no início levou a alguns extremos. Paulo tem que escrever aos Tessalonicenses, na segunda epístola, quem não trabalha não come. Os caras estavam dizendo, Jesus está voltando, e viraram irresponsável. Ele tem que botar ordem na casa. O outro extremo, você vai encontrar na epístola de Pedro. Quando a Bíblia diz que alguns começam a dizer, tudo está como no início. Os pais morreram, a maior parte dos apóstolos já estavam morrendo, nada de Jesus voltar. Aí Pedro explica lá em 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente. Observe a frase, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele está dizendo, nosso Senhor não voltou ainda, porque ele está exercendo uma paciência. Qual o motivo da paciência? Ele não quer ninguém perecendo, ele quer o maior número possível de gente salva. O interesse dele na paciência é uma colheita maior do que aquilo que já se experimentou até então, isso que Pedro está dizendo. Agora, na ilustração, onde Tiago está pedindo para nós paciência, o exemplo que ele usa é a paciência do lavrador. Que a Bíblia diz, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, a colheita, até que receba as primeiras e as últimas. Ele não pode colher o fruto antes das últimas, senão a colheita será inferior. Ele tem que esperar as últimas chuvas. Então preste atenção. O que nós vimos em Pentecostes foram derramadas as primeiras chuvas. Elas prepararam o mundo para receber o Evangelho. Ouça o que eu vou te dizer. O mundo ainda há de testemunhar o maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos, que preparará a grande colheita final. Gente, entre as primeiras e as últimas, havia um tempo sem chuva. Você sabe por que se desenvolveu a doutrina do cessacionismo dos dons? Porque depois do segundo século, as manifestações do Espírito foram minguando, se tornando raras, não frequentes. E durante muito tempo, quase não houve registro disso ao longo da história. Eu e você vivemos numa época privilegiada e a gente não consegue aprender com a história, porque a gente não sabe o que aconteceu. Foi na virada do século XIX para o XX que irrompeu o movimento pentecostal. O batismo no Espírito Santo foi restaurado na prática e na doutrina. Isso varreu o mundo e se espalhou como fogo em capim seco. E algo começou a mudar quando você olha 2000 anos de história para trás, relativamente há pouco tempo. Nós estamos falando de pouco mais de um século do movimento pentecostal. Houve ondas de visitação e do derramar do Espírito Santo no mundo desde então. Mas eu quero te dizer, o maior derramar do Espírito ainda está por vir, ainda está para ser presenciado. E isso será a marca do quê? Das últimas chuvas que são necessárias para que ele volte. Agora preste atenção. Nos dias de Joel, para eles viverem o nível do cumprimento que eles tinham da palavra, Deus disse, tem que jejuar. Se convertam a mim com jejuns. Proclamem um santo jejum. Quando você olha o que precedeu o Pentecostes, João Batista aparece pregando arrependimento e a santificação. João Batista jejuava. Ele vivia um estilo de vida. A Bíblia diz que se alimentava só de mel silvestre e gafanhoto. Seus discípulos jejuavam com frequência. Não fariam isso se não tivesse nele um exemplo. Então ele introduz o próprio Cristo, o batiza e o apresenta. Cristo sai desse contato com João Batista, vai para o deserto, 40 dias de jejum. De novo o jejum começa a ser restaurado por Deus. Um novo nível de cumprimento do que Joel falou pode acontecer depois do mesmo requisito de antes do jejum. Agora acredita, essa terceira parte da profecia vai se cumprir sem o requisito das duas primeiras vezes? Não. Pastor, o senhor está querendo dizer que se a igreja não jejuar como nunca, Jesus não volta? Não, estou dizendo que se não jejuarmos não haverá chuva. E que ele não volta antes das chuvas. Então entende isso. Entenda isso como você quiser. Haverá um tempo de despertamento. Se não para todos, no mínimo para um remanescente. Porque Deus sempre tem um povo no meio do seu povo. Que vai perceber Jesus dizendo lá em Mateus 24, a partir do 36. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi? Ele diz, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até que o dilúvio veio. Não estou dizendo que comer e beber seja errado, e nem casar e dar em casamento seja errado. Se não fosse isso, a humanidade não teria sobrevivido. Jesus não está falando só do que fizeram, ele está dizendo, se dedicaram tanto a esse nível de prazer, que perderam a percepção do que Deus iria fazer.
E diz, no tempo do fim será semelhante. A Bíblia diz, os homens serão amantes de si mesmos, amigos dos prazeres, e toda mensagem de abstinência, ela será abominada por uma igreja carnal. Mas aqueles que querem viver num lugar de percepção, para o que vai acontecer e para corresponder com Deus, estão sendo chamados para um lugar diferente. Eu não estou dizendo o quanto você tem que jejuar. Isso é entre você e Deus. Se Jesus não definiu sua periodicidade, não sou eu que vai definir. E não deixe nenhum fariseu fazer isso. Se Jesus não definiu a duração, não sou eu e nem ninguém. Isso é entre você e Deus. Se o Espírito Santo não te pedir algo específico, você tenta entender com Deus o que é que você pode escolher fazer. Mas que nós temos que jejuar mais do que temos jejuado. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém vai definir o tipo do jejum, isso é entre você e Deus. Mas nós precisamos entender que um ou outro, ou a soma deles, poderia e deveria estar sendo praticado. Uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor tem tido muitas experiências com Deus no jejum? Eu falei, tenho. Ele falou, por que o senhor não conta? Eu falei, porque quando eu comecei a jejuar por causa das experiências dos outros, eu só queria ter experiência. Depois eu descobri que o que eu mais precisava não era das experiências, era do processo. As experiências são ótimos efeitos colaterais, mas elas não são a essência. Falei, hoje eu falo pouco a respeito delas, porque eu não quero que as pessoas corram atrás do jejum pensando só nas experiências, no que isso libera. Honestamente, nenhum jejum é igual ao outro, em termos de experiências. Elas são diferentes, o formato como tudo acontece, mas só elas já seriam empolgantes. Mas quando você entende o porquê Jesus sinalizou para você quebrar a velha estrutura, isso é algo extraordinário. Tem muita gente dizendo que não olha e não lê a Bíblia porque não tem tempo. Eu normalmente puxo o celular da mão de alguém, mostro quanto tempo ele gasta em rede social, e eu falo, você tem tempo. Você não tem fome. Você não tem apetite. Ministrei no acampamento dos jovens esse fim de semana uma outra mensagem sobre jejum, intitulada Fome de quê? Alguém definiu o jejum como fome por Deus. É um momento onde você deixa de lado qualquer outro nível de prazer para você simplesmente se dedicar a prazeres maiores. À medida que nós começamos a nos exercitar nesse lugar, algo muda na nossa mente, algo muda na nossa estrutura, algo muda na nossa sensibilidade a Deus. Algo começa a mudar nas circunstâncias. Eu quero te dizer, alguém falou, pastor, o senhor anda empolgado com o jejum. Eu falei, empolgado não, eu estou surtado. Eu estou num outro nível. Mas eu creio que é uma mensagem para esse tempo e eu quero te encorajar. Você recebe isso em nome de Jesus? Alguém tem que tirar esse microfone de mim e terminar essa reunião. Mas antes disso, eu gostaria que nós orássemos. Eu sei que às vezes uma mensagem dessa gera mais dúvida do que resposta, porque um assunto vai puxando o outro. Em janeiro eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, raramente eu faço isso, e eu fiquei surpreso, porque não tinha fim as perguntas. Eu parei de responder na de número 184. Aliás, deixei isso salvo no perfil, se você é curioso, tiver interesse. Lembrando que são respostas de 15 segundos, muito rápidas, né? Às vezes a gente emendava 2, 30 segundos. Mas no mês que vem, se Deus permitir, vai sair o livro que eu escrevi durante o jejum, chamado A Cultura do Jejum. Nós vamos falar de teologia, nós vamos falar de história, nós vamos falar de fisiologia. Nós colocamos conselhos de um médico, de um nutrólogo, como se prepara, como jejua, como volta. Jejum prolongado, gente. A volta é mais perigosa do que o próprio jejum. Não se brinca com essas coisas. Mas há muita coisa que pode mudar na nossa forma de pensar. Isso, com certeza, vai afetar a nossa prática. Eu sinto que Deus está chamando o corpo de Cristo para o jejum. Eu sinto que Deus está chamando essa casa para o jejum. Agora, me deixa eu falar de um assunto que não é visto por todos como espiritual. No meu primeiro jejum de 40 dias, eu fiz em 2018, eu tinha me organizado para fazer isso em dezembro, no final do ano, quando a agenda estivesse mais tranquila. No final de agosto, o Espírito Santo falou assim comigo, semana que vem você começa o jejum. Eu falei, que jejum? Ele falou, o jejum. Foi o de 40? O de 40 é em dezembro. Ele disse, não, você vai começar a semana que vem. Eu falei, Deus, eu estou com a agenda cheia, louca. Eu preguei 46 vezes nos 40 dias de jejum. Eu viajava para todo lado. Eu simplesmente pensei, não dá para conciliar as duas coisas. Mas o Espírito Santo falou assim comigo,
tem mais em jogo na sua nação do que você consegue mensurar. Ele me disse, você tem que jejuar antes das eleições. E eu fiz a conta, se eu começasse na outra semana, como ele falou, o jejum terminaria na semana das eleições. Esse ano eu fiz se Deus me permitir, eu faço um segundo desse, no segundo semestre. A igreja precisa jejuar pelo destino da nação. Nós vivemos uma hora crítica. Pastor, o senhor está falando de política? Não, ela também é importante. Nós precisamos orar com aquela mentalidade de Daniel, que é Deus que estabelece, é Deus que depõe reis e autoridades. Nós precisamos nos posicionar e clamar, seja feita a tua vontade em todos os níveis da nação. É mais do que mere e simplesmente questões políticas. Nós podemos mudar o curso da nossa nação. É lógico, não podemos excluir a responsabilidade de cidadania, mas não podemos excluir a nossa responsabilidade de cidadãos do reino, responsáveis por atrair, estabelecer a vontade de Deus com oração e com jejum. E eu quero te encorajar, seja sensível. Esse é um tempo singular para a nossa nação. E Deus está nos chamando a esse lugar. Amém? Meu Deus, a tua palavra foi compartilhada, ainda que de forma breve, resumida, num assunto que é tão abrangente. Eu oro que ela cumpra o propósito pelo qual foi liberada. Eu oro que o teu Espírito traga aquela aplicação personalizada, que só o Senhor pode fazer. Eu sei que meus irmãos estão em posições diferentes do tempo de caminhada, de maturidade, da estação que vivem na fé e no ministério. Mas eu oro que o teu Espírito não permita que aquilo que eles ouviram seja, ó Deus, interrompido, caia no esquecimento, ou que, como o Senhor falou na parábola do semeador, que as aves dos céus venham roubar a semente e lançar. Nós oramos que essa semente germine, frutifique, que a tua palavra cumpra o seu propósito. E que aquilo que o Senhor começou cresça e progrida, depois de deixarmos este lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.